Olá, vamos agora para a nossa segunda parte do nosso treinamento de humanização no atendimento ao munícipe. Nessa parte, nós vamos ver um pouquinho sobre precisão no atendimento. Por que isso é importante? Primeiro, nós temos que entender exatamente o que o cidadão quer, né? Qual o serviço que ele busca, né? Tem algumas ferramentas simples, nós vamos ver nesse vídeo, mas o que eu queria passar para vocês? De nada importa, de nada serve fazermos um atendimento humanizado, bom, ágil, se nós atendermos ao serviço errado ou não bem aquele serviço que ele espera, né? Porque, gente, vamos ser honestos, é impossível imaginar que um munícipe conhece todos os serviços de uma prefeitura, né? Vamos lembrar que são mais de 1000 serviços de atendimento ao público que são entregues ao cidadão, né, numa prefeitura, e ele saiba exatamente com precisão o serviço que ele precisa. Muitas vezes ele vai ligar para vocês ou vai presencialmente no atendimento porque alguém falou que ele precisa de determinado serviço. Você tem que ver o alvará na prefeitura, mas você tem que pedir uma licença ambiental. Então é importante que às vezes vocês, atendentes, identifiquem com precisão, identifique dentro da cabeça dele a ideia do que ele precisa e ofereça e diga qual o serviço que exatamente vai atender às necessidades que ele busca, tá? Então isso é muito importante, nós buscarmos uma precisão no atendimento, tá? Então entender exatamente o que o munícipe quer, né? Vocês vão lidar com pessoas de todos os níveis sociais, com todos os poderes de esclarecimento. Então algumas pessoas conseguem se esclarecer de forma mais fácil, outras não. Outras vocês vão ter mais dificuldade em entender exatamente o que ela precisa, tá? Então, essa precisão no atendimento é algo que demanda um pouco de experiência, né? Demanda um pouco de prática, é algo que com o tempo, eu tenho certeza que quando vocês começaram na carreira, vocês não entendiam bem todos os serviços do município que são prestados, né? A partir do momento que vão avançando, que vai se aprimorando no serviço, vai ficando facilitado. Mas algumas ferramentas podem ajudar a vocês a entenderem isso, né? É o que nós chamamos de causa raiz. Eu acho que essa imagem aqui, ela demonstra bem como é que vai ser esse processo dentro da cabeça de vocês, tá? E dentro dessa condução. Então, a ideia é pegar diversas setas, diversos pedidos diferentes do cidadão, vindo de diversas formas, e vocês conseguirem entender e jogar para o caminho único, tá? Como é que nós fazemos isso? Simplesmente perguntando por quê, 5 vezes, tá? Até 5. Pode ser que antes vocês já consigam identificar, mas em geral, isso vem de uma técnica japonesa, tá? Que busca qualidade, então eles chamam de buscar a causa raiz, né? Então você vai perguntando por que 5 vezes, né? Quando ele, ou presencialmente, ou por telefone, falar, eu preciso de determinado serviço. Vocês iniciam perguntando, ok, entendi, você precisa desse determinado serviço, mas por que você precisa desse serviço? Ele vai dar a primeira resposta, vamos dar um exemplo que ele chega lá e fala, olha, eu preciso de um licenciamento ambiental para ter forno a lenha. Tá, mas por que você precisa disso? Olha, porque eu estou pensando em abrir uma pizzaria e me falaram que para ter uma pizzaria com forno, eu tenho que ter uma licença específica. Tá, mas por que você precisa dessa licença? Você já tem a pizzaria? Não, não tem a pizzaria, né? E assim você vai sucessivamente. Então, mas por que você precisa ter um forno a lenha? Porque talvez isso me dê um diferencial de mercado, mas você vai ter outros tipos de fornos também? Talvez sim, talvez não. Olha, e aí você no atendimento pode explicar para ele, talvez não é melhor você dar a entrada no pedido de alvará de uma pizzaria normal, utilizando forno a gás, que não precisa de licenciamento especial, e depois, com o seu negócio estabelecido, você dá a entrada, porque é um processo mais lento do que o alvará convencional, e aí sim você monta o seu negócio de pizzaria, pode ser que dê certo com forno a gás, você nem precisa ter problemas ambientais, enfim. Então, cabe ao atendente, muitas vezes, dar um pouco de explicação, tentar desenrolar, nós vamos ver um slide aí para frente, desenrolar a mente do cidadão do que ele precisa. Na verdade, esse cidadão, ele precisa montar um negócio que vai aumentar seu emprego, sua renda, tá? Isso não necessariamente precisa ser da forma como ele quer, porque nesse momento você pode explicar, olha, esse tipo de alvará, desse que vai envolver licenciamento ambiental, pode ser que leve alguns meses. Você tem esses meses para esperar que seu negócio funcione, ou você precisa desse negócio funcionando num tempo menor, né? Então é importante perguntar 5 porquês, né?
Basta ir perguntando, batendo um papo, né? Nós vamos conseguir com isso buscar o quê? Entender as dores do cidadão, né? Fazer essa série de perguntas de porquê visa buscar o quê? Um raio-x, né? Para entender, porque se ele está buscando atendimento público, solicitando algum tipo de serviço junto à prefeitura, é porque alguma dor ele tem, algum problema precisa ser resolvido, alguma formalidade precisa ser cumprida, alguma exigência precisa ser cumprida. E isso é importante que vocês entendam exatamente qual é essa exigência, qual é esse ponto a ser saneado. Por quê? Como a gente falou, vocês têm mais de 1.000 serviços públicos a serem ofertados, né, em forma de atendimento, né? Dentro desse universo inteiro, nós precisamos entregar um medicamento adequado, né? É como eu pus uma imagem aí de medicamento, mas é a mesma coisa. Se eu estou com dor de cabeça ou com febre, eu posso tomar aspirina, paracetamol, ibuprofeno. Existem vários medicamentos que atendem a propósitos muito próximos, né? Entender aquele mais específico para uma dor próxima talvez me faça melhorar mais rápido, ter menos risco, por exemplo, se eu estou com sintoma de dengue, por exemplo, que eu não posso tomar aspirina, tá? Então, esse discernimento, essas 5 perguntas de porquê, vão auxiliá-los, né, a identificar, dentre principalmente os serviços próximos e correlatos, aquele que especificamente é o atendimento buscado pelo cidadão. E vamos lembrar, pode ser que nem ele mesmo saiba que o atendimento que ele precisa é outro do que ele solicitou. Cabe a vocês identificarem, né? A gente falou no outro vídeo, não vamos imaginar que todo munícipe conhece todos os serviços públicos, né? Por isso, uma sugestão que eu daria, inicie uma conversa tentando entender o problema, não exatamente o que ele quer, porque ele vai falar o que ele quer com base nas percepções dele. E as percepções dele são limitadas ao pouco conhecimento que o cidadão comum tem do serviço público em sua totalidade. E como nós já falamos no vídeo anterior, aqui começa um grande ponto de engajamento e conexão com o atendente. A partir do momento que você começa a fazer perguntas por quê, começa a querer entender o problema, na cabeça do munícipe, primeiro ponto, ele vai falar: esse atendente se preocupa comigo. Ele sabe as minhas dores, ele quer entender o porquê eu preciso do serviço público, né? Então, isso já começa uma certa conexão, né? Porque mesmo que o atendimento for difícil, que vocês sentirem certa dificuldade, você pode até falar: não, mas eu preciso saber exatamente por que você precisa disso, porque eu posso tentar ver uma forma melhor, mais fácil, mais simples de resolver o seu problema. Não necessariamente da forma como você pensou, eu preciso entender. Até porque nós vamos falar, né, depois, quando a gente abordar a questão das novas cartas de serviço, por exemplo, que uma das informações importantes é o tempo esperado, é o tempo médio, o tempo máximo, o tempo de deferimento de um serviço público. É importante que vocês passarem essa informação para o munícipe, porque inclusive você vai entendendo às vezes, a necessidade dele. Se você entende o porquê ele precisa, pode ser que o tempo do serviço público médio não atenda à necessidade temporal dele. E aí ele vai ter que, às vezes, pensar em outra solução, ou ver outros meios, ou, enfim, substituir o serviço, tá? Então, esse tipo de pergunta facilitará vocês a iniciarem um engajamento e mais entrosamento com o munícipe, tá? Quando a gente fala em humanização, a gente fala: é ser amiguinho, é ter empatia. Nós vamos falar de empatia, mas não é só isso. E não pode ser artificial. Não é para vocês perguntarem como é que está a família, como é que está o bairro dele, fazer um bate-papo. É lógico que isso também funciona. Isso são técnicas que são utilizadas em determinados contextos, sim, de forma até intencional. Mas no caso do atendimento ao munícipe, a melhor forma são os porquês para o entendimento do problema. Já vai ser suficiente para iniciar este engajamento, iniciar um bom bate-papo. Pode ser que ele vá explicar até esses porquês com um grau de detalhamento muito grande, e aí é importante você ter um pouquinho de paciência e ouvi-lo com atenção, com respeito, né? E se tiver que interrompê-lo, porque está se estendendo demais ou desviando demais do interesse, né? Fazer isso com cautela e com sobriedade, né? Para manter esse engajamento que nós estamos buscando, tá? Então, tudo isso busca o quê, né? Despertar. A partir do momento que você fez as 5 perguntas,
foi perguntando por quê, entendeu o problema, na cabeça do munícipe vai ficar a seguinte sensação: o atendente me entendeu, vai me ajudar no serviço que eu preciso, né? Ou seja, estabelece-se aí uma relação de confiança, uma relação um pouco mais próxima, tá? Então, essa é a primeira dica, né? São os 5 porquês, né? Para entender o cliente. Basta fazer uma sucessão. Não se preocupe, isso depois de um tempo fica natural, tá? Se num primeiro momento você precisa anotar num caderninho, não tem problema, num bloquinho, primeiro porquê, é isso, segundo porquê, aquilo. Depois, com o tempo, você já vai entender. E aí, ficamos aqui no terceiro ou quarto. Na dúvida, vá até o quinto. Mesmo que parecer estranho, você vai ver que vai começar a clarear muito a precisão do serviço que você vai prestar ao munícipe, ok? Muito obrigado e nós nos vemos no próximo vídeo.